Caros estudantes, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E a nossa conversa hoje é uma conversa para quem gosta de Idade Média, para quem quer aprender mais sobre Idade Média. E é um tema que eu considero fundamental para a compreensão da Idade Média, porque é o tema que estabelece as diretrizes do período medieval, tá? Então, o nosso assunto de hoje já é uma aulinha, né, uma conversa que eu gostaria de ter feito há mais tempo, porque eu vejo alguns vídeos na internet, vídeos com muita qualidade, né? Tenho lido alguns artigos sobre esse assunto, né? Qual é o assunto? O Império Carolíngio. Tenho lido alguns artigos, alguns livros sobre esse assunto, mas vejo que se passa muito rapidamente por esse tema. Inclusive na sala de aula, né? É uma gama muito grande de conteúdos, se passa muito rapidamente. Então eu organizei um material aqui para analisar com bastante calma esse assunto, para nós compreendermos o assunto. Por quê? Porque compreendendo esse assunto fica mais fácil compreender o período medieval como um todo, tá? Para essa nossa conversa eu estou usando em especial esse livro aqui, Dicionário da Idade Média, uma excelente fonte, uma excelente referência, organizado pela editora Jorge Zahar. E vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência. E assim, se você que está acompanhando essa nossa conversa souber uma obra sobre o Império Carolíngio, de obra de qualidade, né, escrita por historiadores, por profissionais, com fontes, tudo, em língua portuguesa, sugira aqui para nós, nos comentários ali, que nós ficaremos muito agradecidos, né? Tem agora eu esqueci o autor, mas tem a obra Maomé e Carlos Magno, que é uma excelente referência, tá? E tem algumas obras aí, né? Mas são obras de recorte e cole da internet, da Wikipédia aí, que não, não trazem nada de novo, não são baseadas em pesquisa. É um material aí de bastante inicial, tá? Mas então, dito isso, vamos para o que interessa, vamos falar do nosso assunto, o Império Carolíngio, porque é bastante conteúdo, bastante informação. Bom, então nós temos no final do Império Romano do Ocidente, nós temos ali uma fragmentação do Império Romano, e o continente europeu ele se fragmenta em diversos reinos bárbaros. Então tem lá os lombardos, os ostrogodos, visigodos, né, e os saxões ou saxônicos. E um dos reinos mais importantes é o reino um grupo bárbaro dos mais importantes é o grupo dos francos, tá? Dos francos. Que em língua franca, franco significa livre, né? Por isso tem a história, a entrada franca, né? Entrada livre. E o reino dos francos, ele se divide em duas dinastias. A dinastia dos Merovingios, né? A dinastia Merovingia, e a dinastia Carolíngia, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje. Então, a primeira dinastia, né? O que é uma dinastia? Uma família que passa o poder de geração em geração. Isso é uma dinastia. A dinastia Merovingia, ela vai governar ali, vai reinar de 481 a 751, né? Essa é a data que se convencionou
com a conversão do Clovis, líder dos merovingios, ao cristianismo, né? Merovingios porque eles seriam descendentes de um personagem aí chamado, não se sabe se realmente existiu ou não, personagem lendário, Meroveu, tá? Seriam descendentes de Meroveu, e por isso merovingios. E o Clovis seria o primeiro grande governante o primeiro não, né? Mas seria o primeiro governante a se converter ao cristianismo. Por quê? Porque os merovingios, eles eram associados aos romanos. Ah, inclusive eles tinham até posições ali dentro do exército romano, eram associados para combater outros bárbaros, né? E combateram inclusive os hunos, juntamente com os romanos, tá? Mas aí depois, quando cai o Império do Ocidente, fica o Império Romano do Oriente, né? Que no Ocidente se fragmenta, como eu disse. Os francos merovingios vão dominar a região ali, que é a região da Gália, o norte da Gália, que fica lá onde é a Bélgica, a França, pega uma parte da Alemanha, tá? E depois dos merovingios nós teremos a dinastia dos carolíngios, que é o que nós veremos hoje aqui, que é uma dinastia que ela vai de 751 até o século X, tá? Século X, e nós veremos o final, porque o final dessa dinastia acontece em momentos diferentes, em função da divisão do território do Império Carolíngio. Então vamos seguir aqui as duas dinastias. Eu vou seguir uma linha de tempo a partir de alguns membros dessa família, tá? O Pepino de Herstal, o Carlos Martel, né? Que é em homenagem a ele, é a dinastia dos Carlos, ou dos Pepínidas também. O Pepino o Breve, que é o primeiro rei carolíngio, primeiro rei. Depois o Carlos Magno, que é o maior rei do período carolíngio. E o Luís o Piedoso, que aí já é o final, né? Aquilo que eu considero o final do Império Carolíngio, porque ali já se começa com Luís o Piedoso a fragmentação desse império que foi construído durante a Alta Idade Média. Mas eu quero ler para vocês aqui, nesse dicionário de Idade Média, o que diz a respeito da dinastia carolíngia. A história da família carolíngia começou no século VII, quando o rei merovingio Clotário nomeou Pepino de Landen mordomo do Palácio da Austrásia. Pepino foi sucedido nessas funções por seu sobrinho, Pepino o Moço, dito de Herstal, e em seguida pelo seu filho, né, Carlos Martel, que deu seu nome à dinastia. Entretanto, o primeiro membro da família a ostentar o título real foi Pepino o Breve, que em 750 depôs o último dos monarcas merovingios, Childerico III, e foi coroado rei da Francônia em 751, com o beneplácito papal. Os carolíngios atingiram o apogeu com o filho de Pepino, Carlos Magno. Este, graças a um reinado imbuído de grande vigor pessoal, manteve coeso os extensos domínios do seu império e em 800 recebeu o título imperial do Papa em Roma. Tá? Então aqui é um resumão do nosso assunto. Tá, aqui eu tirei aqui a dinastia carolíngia, né, com os sucessores ali. Então Carlos Martel, depois ele tem dois filhos, né, o Carlomano e o Pepino o Breve. O Pepino o Breve vai ser pai também de dois filhos, do Carlos Magno e do Carlomano, né? O Carlomano vai morrer precocemente.
e o Carlos Magno vai ficar como governante único e vai ser coroado imperador, tá? Mas eu não quero entrar em detalhes aqui da dinastia, porque nós faremos um apanhado geral. Então eu quero inicialmente chamar a atenção para a sede do Império Carolíngio, porque muitas vezes se dizia, não tem sede. Claro que tem a sede, tá? A sede desse império, né? Claro que eles governavam um grande território, havia várias cidades importantes, mas a cidade mais importante é a cidade que eu chamo a sede do império, né? A cidade de Aachen, né? Na Alemanha, tá? Uma cidade independente da Alemanha hoje, né? No estado da Renânia, no norte da Westfália, localizada na região administrativa de Colônia. Ela fica próxima da cidade de Colônia, na divisa ali, quase fica no Vale do Reno, né? Do Rio Reno, e quase que na fronteira com a Bélgica, né? Porque a Bélgica fazia parte do território do Império Carolíngio, tá? Então a cidade de Aachen era a cidade sede do Império Carolíngio. Essa cidade a gente tem que ter um certo cuidado, porque ela também ela é chamada em francês, em Aachen em alemão, né? Aachen em alemão, que seria num alemão antigo aí a cidade das águas, porque é uma cidade onde existem águas termais, né? Então até se as lideranças carolíngias elas se banhavam nas termas ali por questão de saúde, por questão de bem-estar, havia os banhos na cidade das águas, na cidade de Aachen. Mas essa cidade que é chamada de Aachen em alemão, em francês ela é chamada de Aix-la-Chapelle, né? Ou Águas da Capela, tá? Porque ali foi construída uma grande capela, né? Então é Aix-la-Chapelle, seria a pronúncia francesa. Mas essa cidade também é conhecida como Aquisgrano, seria a forma latina. Então nós temos 3 nomes para a mesma cidade. Eu só chamo a atenção porque dependendo da bibliografia pode aparecer um ou outro nome, mas a gente tem que ter ciência que está se falando do mesmo local, tá certo? E essa cidade aí é uma cidade, por uma curiosidade aqui, muito importante para o cristianismo. Atualmente é uma das cidades, se eu não me engano, fica entre as 4 cidades de maior peregrinação de cristãos. Tá? Cidade de Jerusalém, cidade de Roma, obviamente, né? Acho que é esse Santiago de Compostela, não tenho certeza. E a cidade de Aachen. Então ali tem a Catedral de Aachen, que parte dela foi construída pelo Carlos Magno. A parte foi construída pelo Carlos Magno e depois ela foi sendo aumentada ao longo dos anos, né? Então tem partes novas ali, foram feitas posteriormente ao Império Carolíngio. Mas ela guarda, essa catedral guarda inúmeras relíquias, né? Então lá tem um caixão, lá um baú, com o vestido da Maria, mãe de Jesus, né? Porque também a história dos carolíngios ela abriu espaço para muitos mitos. Então, assim, aí tem várias relíquias ali, né? Que podem ser verdadeiras, algumas, outras não, mas elas são objetos que mexem com a fé. Tanto é que leva peregrinos até a cidade. E a cidade ela tem um turismo, né, que vive em torno da história dos carolíngios. Então vai lá, tem uma série de souvenirs, né? Caneta, lápis dos carolíngios, o selo, né? A assinatura do Carlos Magno, a árvore genealógica. Tem uma série de objetos. A cidade ela vive muito do turismo relacionado a essa história, tá? Então essa é a cidade de Aachen. E ela ficava
ela ficava, e fica, né? Ficava, não fica, ela fica ali no Vale do Reno, como eu falei. Aqui nós temos um mapa da ascensão do Império Franco, desde os Merovingios, tá? Só que aí eu quero chamar a atenção para o seguinte: esse mapa ele muda de tamanho, né? Ele não é fixo, então conforme vai se expandindo o império, vai crescendo. Então um dos limites dele, por exemplo, é ali a marca da Espanha, tá? Onde fica o Marquês Carolíngio ali, a marca, né? Uma região de fronteira, e depois vem o, o califado ali da Espanha, ali, um núcleo árabe que depois dos romanos ficou nas mãos dos visigodos e foi ocupado por árabes muçulmanos que em 732 entram em confronto contra os francos, né? E tem um expansionismo árabe também, árabe muçulmano, em direção ao centro da Europa e são contidos pelos francos, por Carlos Martel e, e, e se diz muito, mas o Carlos Martel venceu por causa da questão geográfica, que sabia lutar na floresta. Também, né? É só ler o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Luta no teu terreno que tu conhece, que tu consegue estabelecer uma estratégia melhor. Mas houve também uma grande mobilização da cristandade, né, para combater essa expansão muçulmana, né? Então ali a marca da Espanha era a zona limítrofe, tá? Vamos seguir aqui, esses apontamentos. Então vamos falar exatamente do Carlos Martel, né? O Carlos Martel, né? O seu prestígio se deve por ter comandado o exército franco que deteve o avanço dos muçulmanos na Europa na famosa Batalha de Poitiers, no ano de 732. Aqui, essa batalha, ela vai fazer com que o Carlos Martel ele vai se apropriar dos bens da Igreja Católica e vai distribuir entre os seus guerreiros. Então ele vai ter um atrito com a igreja ali, e esse atrito ele vai ser amenizado porque o Carlos vai fazer um acordo de 10% daquilo que for produzido nas terras que ele tirou da igreja e deu para seus nobres, ele 10% vai retornar para a igreja. Então nós temos aqui já um princípio de dízimo, tá? O dízimo está aí. O dízimo é criado durante o Império Carolíngio. Já com Carlos Martel nós temos aqui essa ideia muito presente. Agora o Carlos Martel ele não era rei. O Carlos Martel ele é o mordomo do palácio, né? Ou melhor, ele é o major-domus, tá? O major-domus. E aí a gente tem que ir na etimologia da palavra, que é uma palavra em língua latina. Major significa maior, né? E o domus, né? O domo, casa. Então ele é o maior da casa. Então da casa dos francos ele é o tipo gerente, tá? Porque os reis merovingios eles terceirizavam a governança. Então tu tinha a figura do major-domus aí, que foi traduzido para mordomo, né? E aí a gente fala em mordomo, a gente logo pensa no serviçal, ou naquele que serve, né? Mas não é o caso aqui. É o maior da casa, é um gerente, é ele que detém o poder, tá? Então vamos falar mais aqui do Carlos Martel. Os reis e imperadores carolíngios dominaram a política da Europa Central entre os séculos 7 e 9, tá? Anos ali 700 e alguma coisa e 800. E se encerra no século 10 o Império Carolíngio. Apesar de seu apogeu,
a dinastia carolíngia sucumbiu às disputas sucessórias, guerras civis e divisões territoriais na metade do século IX. As guerras territoriais tiveram como consequência a perda do poder dos merovingios para os prefeitos do palácio, tá? O major-domos aqui, funcionários semelhantes aos atuais primeiros ministros. Em 718, Carlos Martel uniu várias regiões da França, ou Francônia, que é a terra dos francos, sob sua autoridade de prefeito, né, sua autoridade de major-domos. Após a morte do rei Teodorico, no ano de 737, Carlos recusou-se a instalar um novo monarca e governou ele realmente sobre a França até a sua morte. Tá? Então aqui já temos a figura do Carlos Martel, bonito nome, aliás, né? O Carlos Martel não era rei, ele era um major-domos, mas quando o rei morre, ele que fica no comando, tá certo? Então, vamos avançar. Vamos avançar aqui. Carlos Martel subjugou os reinos rebelados da Francônia, obrigou entidades políticas vizinhas a se tornarem estados tributários e apoiou as ações missionárias no leste pagão, particularmente as de São Bonifácio. Como líder militar cristão, Carlos acumulou fama na sua época e na história por seus sucessos contra a expansão muçulmana, né, na França pelo califado Umayyada. Umayyada, né, no caso. E especificamente por sua vitória na Batalha de Poitiers, que eu já citei aqui. Em 739, o Papa Gregório III solicitou a Carlos Martel sua intervenção na Península Itálica para defender as terras papais contra os lombardos. Carlos morreu em 741, porém as relações carolíngio-papais seriam intensificadas com o correr do tempo. Então aqui já temos um dado muito importante, que é essa proximidade, né, essa parceria entre os francos, e aqui no caso os carolíngios, com o papado. Por quê? Porque os francos eles eram parceiros do Império Romano, o Império acaba se desmantelando, e o Clovis se converte ao cristianismo, e os francos eles não eram unificados, havia várias tribos francas. Mas quando o chefe o rei dos francos, o Clovis, se converte, automaticamente vários guerreiros se convertem também. Então, e aí assim, os bárbaros francos é o grupo bárbaro mais importante do continente europeu. Tá? E essa associação entre a Igreja Católica e os reinos francos e depois o Império Carolíngio, ela vai ter uma proximidade muito grande, principalmente com o Carlos Martel, o Pepino Breve, né, e depois o Carlos Magno. Então nós vamos ver aqui, mas esse aqui é um dado que a gente tem que guardar, ter ele em perspectiva, porque isso aqui é fundamental. Tá? É fundamental, porque nós estamos falando de dois movimentos aqui que se dão em conjunto, que é a expansão do Império Carolíngio, do Reino dos Francos, né? E a expansão do cristianismo, porque o cristianismo, os romanos eram cristãos, havia alguns pontos cristãos, mas a Europa, os bárbaros eram pagãos. Os bárbaros eram pagãos. E o Império Carolíngio vai expandir esse cristianismo. Tá? Então aqui eu quero só chamar atenção para aquilo que eu havia mencionado. Carlos Martel e a criação do dízimo. Em época carolíngia, em consequência das inúmeras batalhas de Carlos Martel e de seus descendentes, houve uma
multiplicação extrema de concessões de terras porque era necessário formar grandes exércitos. Carlos Martel chegou a impor uma divisão das terras da igreja quando da campanha que resultou na vitória de Poitiers. Carlos Martel confiscou parte do patrimônio eclesiástico, concedendo-as aos seus combatentes, aos seus guerreiros. Para compensar a igreja de uma desapropriação, que ela via como espoliação, criou-se o dízimo a ser pago aos religiosos em todo o reino. Tá? Então aqui é aquilo que eu estava falando ali sobre o Carlos Martel e a criação do dízimo. Após a morte de Carlos Martel, seu poder político foi herdado por seu filho, Pepino o Breve, que viveu ali entre 714 e 768. O Pepino que no ano de 751 se tornou o primeiro rei carolíngio, fundando a dinastia carolíngia em homenagem ao seu pai. Tá? Alguns autores usam a dinastia dos Pepínidas, né, os Pepinidas ali, tá? Mas mais corrente é os carolíngios, tá? A dinastia do Carlos Martel, aí o Carlos Magno, né? E outros tantos Carlos o Calvo, Carlos a Criança e Carlos o Gordo, né? Luís a Criança e tantos outros Carlos, tá? Mas vamos seguir aqui. Então vamos falar um pouco do Pepino do Breve. Aqui tem uma imagem, uma representação dele. Tá? Rei dos francos de 751 a 768. O que aconteceu? O Pepino, como ele tinha o poder real de fato, mas não de direito, ele consultou o Papa Zacarias. E ele perguntou, olha... eu faço um questionamento aqui ao Papa. Quem é que é o real governante? Aquele que tem o poder e que governa de fato, ou aquele que não tem poder, mas é considerado o rei? Aí o Papa Zacarias manda a seguinte resposta para o Pepino: julgamos melhor chamar de rei aquele que detém o poder do que aquele que dele foi despojado. Tá? Então, com esse beneplácito da igreja, de certa forma, foi relativizado o direito de sangue, que legitimava a dinastia merovingia, e se agregou aí um outro direito, né? Que era a legitimidade conferida pela sagração. Tá? E agora aqui nós teremos algo muito importante para se compreender a Idade Média. Que assim, o rei, né, tem o princípio dinástico, né, o princípio dinástico de caráter hereditário. O rei, quando morre o rei, quem assume o poder é um parente mais próximo, geralmente o filho. Tá? Por isso que era importante ter filhos, mas se não tem filho é o irmão, é o tio, é alguém da família ali, dentro da linhagem familiar. Mas agora, com os carolíngios, além disso, esse poder ele tem que ser reconhecido também pelo Papa, né? Pelo chefe da cristandade, que muitas vezes vai colocar ali, olha, quem é que é mais poderoso? É o Papa, que fala do mundo celestial, da cidade de Deus, né? Lembrando aqui as palavras de Santo Agostinho, que fala do reino de Deus, ou o rei secular aqui. Então, assim, agora o rei tem que ser coroado, tem que ser legitimado, né? Tem que ser sagrado pela igreja desde o Pepino. E isso vai se intensificar com o tempo, tá? Porque os imperadores, os reis, agora estou falando de rei, não de imperador, os reis francos, eles têm que ser sagrados, e depois os não francos também têm que ser reconhecidos pelo poder religioso. Então aqui um dado importante. Vamos aqui algumas curiosidades, né?
O Pepino era casado com a Berta de Laon, né? Que acabou sendo a rainha dos francos, né? E ela era mãe do Carlos Magno, tá? E esses reis aí, os reis carolíngios, o Pepino, o Carlos Magno, ela teve outros dois filhos ali, o Carlomano e a Gisela. Mas esses reis, eles tinham várias relações fora do casamento, então eles tinham filhos legítimos, filhos bastardos e uma série de filhos que acabavam assumindo alguns postos também dentro do Reino Franco. Tá? Nós estamos falando aqui do reino, por enquanto, com Pepino, nós temos o reino dos francos. Em 1751, então, o Pepino, né, depois o rei Merovingio Childerico, um golpe de estado, e assumiu o trono para si, sendo coroado pelo Papa Zacarias como primeiro rei carolíngio, né, removendo, portanto, a dinastia dos Merovingios e legitimando, através da igreja, a dinastia dos carolíngios. Pepino usou sua posição agora, né, de rei dos francos, para expandir o seu reino. Então, 3 anos depois, em 754, ele atuou na invasão lombarda do território papal, a pedido do Papa Estevão II. Tá? Os lombardos aqui eles tinham um conflito, os bárbaros, né, os lombardos, tinham um conflito com a Igreja Católica. E a Igreja Católica ela pede socorro, vamos dizer assim, aos francos para combater os lombardos, né? E o Pepino ele se coloca à disposição no combate aos lombardos. Os francos derrotaram os lombardos, tomaram a província de Ravenna, que foi entregue ao Papa. E essa doação, né, ficou conhecida como a doação de Pepino, deu início à fundação dos estados papais e fortaleceram as futuras pretensões do Papa, futuras pretensões dos papas quanto ao poder secular. Então aqui já dentro daquilo que nós falávamos a respeito dessa parceria entre carolíngios e a Igreja Católica. Então agora vamos falar do rei mais importante aqui dos carolíngios, né? Todos são importantes, mas esse aqui é o maior de todos, porque ele vai deixar de ser rei para se tornar imperador. Olha só. Quer dizer, desde o final do Império Romano, nós não temos mais a figura do imperador no Ocidente. Nós temos lá no Império do Oriente, ainda continua o imperador, né? Agora aqui no Ocidente, onde era o Império Romano do Ocidente, não se tem mais a figura do imperador. Por isso até alguns historiadores consideram assim a Idade Antiga tardia. E aí jogam até o ano de 800 aí, porque era questões lá não resolvidas lá do Império Romano. Tá? E agora nós teremos uma figura imperial novamente, né? Ao estilo dos imperadores romanos no Ocidente. Claro que isso vai gerar alguns descontentamentos, porque tu tem um imperador lá na cidade de Bizâncio, né? Na cidade de Constantinopla. Tá? Na cidade de Constantinopla tu tem um imperador, né, romano lá do Oriente. E como é que agora tu vai ter outro imperador aqui? Então vai gerar uma certa disputa de poder aí. Mas vamos lá. Então o Carlos Magno, né, com a morte do seu pai, ocupou o trono governando durante 46 anos. Olha só, quase meio século governando. Tá? E o Carlos Magno viveu bastante. Né? Como sempre é falado, o nome Pepino, ou Breve era porque ele tinha uma baixa estatura, diferente do Carlos Magno, que vai ser um gigante, quase 2 metros de altura. E aí ficou meio século no poder.
né, e expandindo o território, né, deixou como legado um território gigantesco para os seus descendentes, tá? E o Carlos Magno, então aqui ó, que eu falei a assinatura dele, né, que o nome latino dele é Carolus, tá? Então se vocês forem na cidade de Aachen, na Alemanha, vai ter lá chaveirinho com essa marca, vai ter cartão postal, vai ter uma série de objetos lá com a assinatura do Carlos Magno, que para organizar o seu governo, ele implementou uma série de medidas. E uma dessas medidas foi a criação da minúscula carolíngia, né? Uma adaptação do latim ali para ter um uso corrente do latim, que o latim era mais uma língua de caráter eclesiástico e ele adapta ali a escrita, né? Criada essa minúscula carolíngia. E claro que não só isso, né? Porque o Carlos Magno vai fazer uma série de reformas ali para organizar o seu reino. E ele vai ter a ajuda da igreja, porque a igreja ela tem os postos já avançados, é o trabalho de base. Né? Tem igreja na cidadezinha tal, tem igreja na cidadezinha outra, então essas igrejas vão agir representando também os interesses dos carolíngios, tá? Vamos seguir. Então, conhecido por sua liderança militar, expansionismo agressivo e intolerância com o paganismo, Carlos Magno reinou como rei dos francos entre 768 a 814. Como rei, né, o governo dele foi de 768 a 814. Só que a partir de 800 ele não é mais rei, ele é imperador. Tá? O estilo dos imperadores romanos. Né? Sacro imperador romano, né? Porque foi sagrado pela igreja. Foi coroado pelo Papa Leão III na Catedral de Aachen. E a partir dessa capital ele governou junto com seu irmão Carlomano I, como que era um correio ali, né? Um auxiliar do rei. Porém a relação entre os irmãos era muito ruim e eles tiveram muitas desavenças, mas o Carlomano ele morre em 771 e aí fica só o Carlos Magno, tá? O único rei dos francos que depois vai se tornar o grande imperador. Em 772, aí assim nessa linha do expansionismo, o Carlos Magno ele vai combater lá no norte da Europa, né, região norte da Alemanha ali, e norte da França, os grupos saxões, os saxônicos. E esses grupos aí, muitos já eram dominados pelos francos e eles pagavam tributos para os francos. Né? Pagavam gado, tá? 500 cabeças de gado por ano. Mas o Carlos Magno ele não vai aceitar apenas a tributação. Ele vai exigir que esses grupos saxões se convertam ao cristianismo. Então o Carlos Magno ele vai ser um grande propagador da fé cristã, só que ele vai impor aos povos dominados a religião católica, né? O cristianismo católico, né? Que é o único que tem durante a Idade Média no Ocidente. Tá? Então ele vai agora impor aos povos dominados o catolicismo. Obviamente que muitos desses povos não vão aceitar. Lá na Saxônia mesmo, nessa região, num conflito ele vai mandar matar lá 4, 5 mil saxões, porque não desejavam, não aceitavam se converter ao cristianismo, então vão matar, vão expor a cabeça desses saxões. E aqueles que foram dominados ali, ele também vai distribuir entre diferentes partes do reino, do Império Carolíngio. Tá? Então vai desmantelar ali esse grupo de bárbaros no norte. Tá? Então nós teremos ali um confronto com os saxões que serão convertidos à força pelos francos. Tá? Então aqui é o
o avanço do cristianismo no norte da Europa. Em 772, né, teve início as Guerras Saxônicas, uma conquista violenta da Saxônia pagã e que iria persistir até que a região ficasse inteiramente sobre a jurisdição carolíngia no ano de 804. Então é uma guerra aí que durou 32 anos, tá? Um conflito, né? Um confronto. Né? Claro, 32 anos não de modo contínuo, de modo... Tinha um conflito, acalmava, depois voltava, se fazia um novo ataque e por aí vai. Carlos Magno deu continuidade à aliança papal de Pipino, né, do pai, e saiu em defesa do papado no ano seguinte, 773, contra os lombardos. Então o Pepino já tinha conquistado a cidade de Ravenna, na Itália, agora o Carlos Magno vai dar continuidade, vai combater os lombardos, estão no sul da Europa, ali no norte da Itália, vai combater os saxões no norte da Europa, então vai estar com duas frentes de batalha, e ao vencer essas frentes ele vai expandir o seu império. Quando de sua morte ele havia dobrado o tamanho do Reino Franco, expandindo sua extensão territorial através de conquistas na direção oeste para Barcelona, Catalunha e para a Bretanha, para o sul através da Itália até Roma e para o leste na Bavária, Boêmia, Croácia e Hungria. Então expandiu muito o império. Então ele combateu os lombardos, combateu os saxões, os carolíngios combatiam os árabes, né, os sarracenos, os muçulmanos, ali na região da Marca da Espanha. No Mediterrâneo também combatiam os sarracenos. E no norte, além dos saxões, eles combatiam também os vikings. Tanto é que a cidade de Hamburgo ela é criada durante o Império Carolíngio como um posto avançado ao norte para combater esses grupos vikings aí. Tá? Os vikings lá da Escandinávia, que deram muito trabalho aos francos. Né? E através desses conflitos com os francos é que os vikings também tiveram acesso ao cristianismo. Então, avançamos aqui. Bom, aí a respeito da organização do império, tá? Essa ideia que vai se criar na Idade Média de condes, viscondes, duques, né, marqueses, barão, né, isso aí ela vai se consolidar a partir dos carolíngios, tá? Claro que por exemplo, a palavra duque ela vem de duce, né? Lá né? O duque é o chefe, sabe? É o líder, tá? O conde era aquele que acompanhava, está junto, acompanha o imperador, né? O marquês é o cara que governa a marca, que são regiões de fronteira. Barão significa homem livre. Então são títulos de nobreza que eles vão ganhar expressão durante o Império Carolíngio, tá? Então assim, ó, vamos assim, de modo grosseiro, tá? Um ducado seria uma porção de terra maior e dentro dos ducados havia os condados. Então quem governava um ducado era um duque, quem governava um ducado seria o conde, né? E o vice-conde, o visconde. Como se fosse assim, claro que aqui é um exemplo bastante grosseiro até, mas o ducado como se fosse um estado e o condado como se fosse uma cidade, tá? Só para a gente ter uma referência, né? Então assim, os duques administravam os ducados, formavam e lideravam exércitos. Os condados, né, administrados pelos condes, eles cobravam impostos, multas e estabeleciam as normativas carolíngias lá junto à população. Eles estavam lá na ponta lá.
tá? E aí os marqueses, eles administravam territórios situados na zona de fronteira, como tem a marca da Espanha, que ali é o limite do Império Carolíngio, tá? Então os marqueses estão aqui. Tá, mas para que isso? Isso aqui é uma maneira de organizar. Tu tem uma hierarquia aqui, né? Tem um comando central do imperador, e aí tu tem todo um corpo administrativo ali que vai governar esse estado imperial, tá certo? Então nós temos um corpo ali de nobres, de guerreiros, governando o império de acordo com os interesses do imperador, tá certo? Então isso aqui é para organizar o, o Estado. Né? Então Carlos Magno criou subdivisões administrativas, né, que eu referi aqui, encarregando os condes, marqueses e tem a figura aqui do missi dominici. O que eram os missi dominici? Eram mensageiros que levavam para os diferentes pontos, diferentes regiões do império, as normativas, tá? Por exemplo, se criou aqui as capitulares, que eram pequenas normas assim, que eram um regulamento. Olha, a pessoa que que mata, um exemplo, tá? Não tô dizendo que era assim, mas a pessoa que mata um inimigo, ela merece lá uma premiação, tá? Um exemplo bobo aqui. Mas eram pequenas normas, assim, para padronizar a administração do império. Então esses missi dominici, esses emissários, eles levavam essas capitulares, essas informações, e essas informações elas circulavam também através das igrejas, das paróquias. Tá? Então aqui a Igreja Católica ajudava na padronização das normativas carolíngias. E claro que o Carlos Magno ele criou também a chamada Escola do Palácio para formar esse corpo de administradores de acordo com os interesses dos carolíngios. Tá? Então, assim, os condes eram responsáveis por territórios menores, que a gente falou aqui, né? Os marqueses cabia defender e administrar os territórios situados na fronteira. E os missi dominicis, além de serem os mensageiros, eles eram inspetores reais, não era só um correio. Eles viajavam por todo o império e tinham plenos poderes para controlar a ação dos administradores locais. Então esses missi dominici, eles faziam pareceres, olha, aqui a coisa não está legal, aqui tem que melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Temos esse problema aqui com esses grupos bárbaros, né? Que agora lentamente essa noção de bárbaro ela vai se modificando. Porque a noção de bárbaro ela se modifica ao longo da história. Né? Para os gregos, por exemplo, o bárbaro é aquele que não compartilha da cultura grega, que não acredita nos deuses gregos, que não fala a língua grega. Tá? Então esse seria o bárbaro para os gregos. Para os romanos, ainda que mude ao longo do Império, da República Romana, o bárbaro é aquele que não tem a cidadania romana. Né? Ah, mas ele não fala a língua dos romanos. Não importa se ele tem a cidadania. Né? Que nem aqui, os merovingios não falavam latim. Né? Alguns deles não falavam, não sabiam falar o latim. E eram cidadãos romanos. Por quê? Porque eram associados, têm a cidadania romana. O título de cidadão é considerado cidadão. Mesmo que não compartilhe da cultura, mesmo que não acredite nos deuses e não fale a língua romana, vai ser cidadão romano. Tá? Então só estou caracterizando aqui de diferentes formas de entendimento da ideia de cidadania. Agora, aqui no Império Carolíngio, o bárbaro
vai ser aquele que não é cristão. Tá? Então, assim, ó, se cristianizou, deixou de ser bárbaro. Tá? É, é pagão, então é bárbaro. Tá? Então, assim, os vikings são bárbaros, os saxões bárbaros, os lombardos bárbaros, né? Os francos são cristãos, tá? Então vai mudar aqui. Tá aqui o Império Carolíngio no século IX. Então o Carlos Magno ele foi coroado na noite de Natal, né? Na noite não sei, no dia de Natal, tá? Não sei se foi de noite ou de dia. Ele foi coroado em 25 de dezembro do ano de 800 e agora ele passa a ser imperador. Tá? E ele defende os interesses dos carolíngios, mas também os interesses da igreja. Tá? Que a igreja também está interessada em expandir os seus domínios. Carlos Magno conduziu um amplo programa de reforma moral e religiosa. Esse programa que eu já citei aqui, como a Escola do Palácio, né, a Escola Palatina, né, os Missi Dominici, a Minúscula Carolingia, a Administração Carolingia, né, ele é conhecido como Renascença Carolingia. Ao lado da cristianização das populações conquistadas, as reformas carolíngias incluíram a padronização de práticas e do cânon, tá, das leis da igreja. Fomentou a educação e as práticas literárias entre a nobreza, tá, não é entre todos os súditos do império. E a produção de textos intelectuais e religiosos. Então aqui também a cultura romana vai estar muito presente. Tá? A cultura romana, ela estava o conhecimento dos gregos, estava lá no mundo árabe, estava no Oriente, estava em Constantinopla, mas ela vai estar, vai ser de acesso da nobreza e principalmente da Igreja Católica, que vai ter conhecimento de muitas obras greco-romanas. Então temos a Escola Palatina, já falamos, essa aliança da igreja com a administração carolíngia, né? Agora os bárbaros são considerados os não cristãos, né? Então aqui temos os vikings, os eslavos, né? Que fica ali, os antigos hunos, os magiares ali, na Hungria, na Bulgária, na Rússia, e os sarracenos, que são muçulmanos. Aqui uma imagem da coroação de Carlos Magno, tá? Uma representação. E aí o Carlos Magno ele vai ter o filho, Luís o Piedoso, que com a morte do pai, ele acaba herdando esse Império Carolíngio, que era praticamente toda a Europa, né? Tira ali a Península Ibérica, nós temos praticamente toda a Europa sob domínio carolíngio. Europa continental. E o Luís, o Piedoso, que não era um guerreiro, ele era muito diferente do pai, ele não vai ter a mesma habilidade para administrar um território tão grandioso, tá? Embora não fosse um guerreiro como seu pai, envolveu-se em conflitos com os povos vizinhos, incluindo os bascos ali na marca da Espanha, dinamarqueses e os vikings. Aí o Luís, 3 anos depois da morte do pai dele, né, ele acaba selecionando um herdeiro, né, como o Luís também ele é coroado pela Igreja Católica como imperador, e aí ele vai estabelecer agora essa prática da igreja, né, vai consolidar essa prática da igreja, coroar os imperadores, e ele escolhe o filho dele mais velho para ser co-imperador junto com ele, que é o Lotário I.
tá? E concedeu aos seus outros filhos, ele tinha 3 filhos, o controle, né? 3 filhos com a mesma esposa ali do casamento oficial, o controle sobre as regiões subordinadas. Essas divisões territoriais e os planos de sucessão deram origem a rivalidades e ao surgimento de facções entre os carolíngios. A descentralização do Império Carolíngio reforçou a autoridade dos senhores locais. Tá? E aqui nós já temos o embrião do feudalismo. Tá? Feudalismo ele surge na Europa no século IX, tá? Mas esse substrato no qual o feudalismo ele vai se desenvolver, claro que o feudalismo ele apresenta diferenças de região para região, tá? Mas esses elementos comuns eles são gestados dentro do Império Carolíngio, né? Essa questão dos senhores feudais, o nobre, o conde, o duque, o barão, tá? E assim, quem gosta de data, que é muito importante para a história, ainda que a história não se resuma a datas, a gente pode marcar aqui o início do feudalismo como 843, por exemplo, ali quando tem o Tratado de Verdun, que nós já falaremos aqui, tá? Então, mas o feudalismo é século IX e ele vai se intensificando ao longo da Idade Média. Então, temos o Tratado de Verdun, tá? Para evitar o conflito entre os filhos do Luís o Piedoso. Nós temos esse tratado. Por quê? Porque ele já tinha escolhido o Lotário como co-imperador, e depois ele morre, e aí esse território que já vinha tendo conflitos entre as facções carolíngias, ele é dividido em 3, né? Uma parte fica para cada filho. Então a Francônia ocidental, que depois vai dar origem ao Reino da França, ela passa a ser governada pelo Carlos o Calvo. Tá? Então aqui nós teremos ali uma linhagem carolíngia francesa, digamos assim. A parte central do continente europeu, que vai se chamar Lotaríngia, vai ser governada pelo Lotário. Tá? Só que o Lotário ele vai morrer logo em seguida. E aí essa parte vai ser absorvida pelos 2 outros irmãos e vai se fragmentar, vai se dividir ali, sendo dominada por duques, por condes locais ali, tá? Principalmente essa parte mais ao sul ali da Itália. Porque a Lotaríngia, como vocês estão vendo no mapa, ela ia desde a Itália até o Mar do Norte. Tá? Até o Mar do Norte. E a parte oriental ali, a Francônia oriental, ela vai ser governada pelo outro filho do Luís o Piedoso, que é o Luís o Germânico. Tá? E aí vai dar origem ao que a gente conhece hoje por Alemanha, tá? Ainda que a Alemanha é um caso complicado, né? Mas a terra dos alamanos ali, o embrião da Alemanha, se é que a gente pode dizer assim, seria aqui o território herdado pelo Luís o Germânico. Tá? Eu tenho muito cuidado para falar isso, porque os próprios historiadores alemães eles se questionam muito quando que a gente pode falar no início da história alemã, lá no Império Romano, com os grupos bárbaros germânicos, no Império Carolíngio, no período ali da reforma religiosa, né, do Martinho Lutero, na dinastia do Otto I, na fundação do Estado Nacional Alemão, em 1870, 71, né? Então, quando que se pode falar efetivamente numa Alemanha, tá? Então, eu já estou mostrando aqui o embrião da Alemanha, que eu considero aqui essa terra, a Francônia Oriental.
Então aqui o Tratado de Verdun 843. Bom, agora vamos então já encaminhar o nosso final aqui, né? Que é o fim do Império Carolíngio, tá? Então, desde a morte do Carlos Magno, quando Luís o Piedoso assume o poder, esse império ele já vem mostrando fragilidades, exatamente porque tinha crescido demais, né? Então tu tem interesses locais ali muito diferenciados e conflitos e forças locais que surgem também, né? Então isso tudo ajudou a fragmentar o Império Carolíngio. E então, após ali com a divisão do Tratado de Verdun, a autoridade real esfacelou-se rapidamente. Condes, duques, marqueses usurpavam os poderes reais e passavam a exercê-lo em nível local, que era o que eu estava dizendo. Em 877, os domínios chamados então feudos, né, ainda que essa palavra tenha sido criada muito depois, né, mas esses domínios locais aí eles se tornaram hereditários. Em 911, o rei Carlos o Simples, incapaz de deter os ataques vikings, cedeu-lhes o ducado da Normandia, né, e por isso que é chamado de Normandia, a terra dos normandos, né, homens do norte. Então começou o imperador a fazer concessão, tá? Mas agora nós já temos assim duas dinâmicas aqui. Nós temos uma dinâmica na Francônia Oriental, né, que seria a Alemanha, e a outra dinâmica na Francônia Ocidental, que seria a França. Então essa perspectiva nós temos que ter. Então onde é a Alemanha, tá, no Oriente, a dinastia dos Carolíngios ela termina no ano de 911, com a morte do último imperador franco, do último rei, agora não tenho certeza se era imperador ou rei, Luís a criança, tá? Ou Luís o menino, como aparece nas traduções, Luís o jovem. Em 911 ele acho que ele tem 12 anos e ele é substituído por Conrado I, que não é da dinastia carolíngia, tá? Então ali terminou o governo dos carolíngios na região da Alemanha no ano 911. Na França, na Francônia Ocidental, no caso, vai mais longe um pouco, vai até o ano de 987 com Luís o V, né? Luís V, no caso. Em 987, né? Morrendo o último soberano carolíngio da França, Luís V, a aristocracia, no caso a nobreza, escolheu Hugo Capeto, né, conde de Paris, como rei, que dá origem à dinastia dos Capetingios, tá? Hugo Capeto, né, Hugo da Capa. E ali também acaba, claro que depois vai ter os outros Luíses, só que esses Luíses não são carolíngios, tá certo? Então no século X nós encerramos o Império Carolíngio, tanto no Oriente, no caso a Alemanha aqui, como no Ocidente a França. Então deixa eu ler para vocês aqui o que diz o dicionário da Idade Média. Os membros dos respectivos ramos da família, entretanto, continuaram governando seus reduzidos patrimônios até o século X. Tá? Foi diminuindo e eles continuaram governando. Na Francônia Oriental, até a morte de Luís o Menino, neto de Luís o Germânico, em 911. E na Francônia Ocidental, até a morte do último dos descendentes de Carlos, o Calvo, Luís V, que não teve filhos. Tá certo? Então vamos seguir agora aqui. Qual é o legado, qual é a herança dos carolíngios, né? Para nós que estamos interessados na compreensão da Idade Média. Bom, eu quero já antecipar aqui que
nós temos duas grandes ideias aqui que vão ser as linhas mestras para nós compreendermos esse assunto e a Idade Média. A primeira é a formação da ideia de cristandade. Quando os papas chamarem lá a cristandade para as cruzadas, né? Essa cristandade ela se forma no período carolíngio. Essa ideia é muito forte e ela se ocorre tanto pela expansão do território e desses valores cristãos, dessas leis cristãs, mas também pela imposição. Então essa ideia de cristandade, que vai ser muito forte na Idade Média, ela surge, ela é uma herança do Império Carolíngio. E a outra ideia é a ideia de Europa, tá? De continente europeu aqui, né? Em um continente europeu cristão. Eu até falo assim, a União Europeia hoje ela ainda não aceitou a Turquia e foi um dos primeiros países a se inscrever para fazer parte da União Europeia. E aí, assim, se tem várias desculpas, né? Por que não aceitaram a Turquia, mas o real motivo por trás aí das cortinas é o fato que a Turquia não é um país cristão, tá? Não é cristão. Então aí dificulta bastante. Por quê? Porque essa ideia de cristandade, ela é muito forte. Ainda que não se tenha mais aquela igreja cristã medieval, né? Muito longe disso, mas é uma tradição, né? A cristandade, tá? As divisões territoriais do Império Carolíngio são vistas como a origem dos modernos estados europeus, né? Eu falei aqui, principalmente a França e a Alemanha. Na Francônia Oeste, no caso a França, os nobres francos continuaram a governar como reis após o colapso carolíngio. Porém, o reino teve reis da Saxônia também. Esta diferença é comumente considerada como a definitiva divisão do antigo Império Franco em corpos políticos únicos como a França e a Alemanha. Igualmente, o restabelecimento do título imperial em 962 por Otto I, etnicamente saxônico ao invés de franco, também é interpretado como o nascimento da Alemanha. Tá? A Itália foi disputada por muitos séculos por duques, condes e reis, muito embora tenha permanecido dentro da esfera de influência do Sacro Império Romano. Tá claro que em algumas cidades tem ligação lá com o Império Romano do Oriente, né, como Veneza, muitas vezes vai estar vinculada lá ao Imperador do Oriente. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom, então assim, essa é a nossa conversa sobre os carolíngios. Ela é muito importante para compreender a história medieval como um todo. Ela ocorreu na Alta Idade Média. E então eu dei um panorama geral aqui, citando alguns dos reis, dos imperadores, dos governantes carolíngios, tá? Quero desejar a todos aí um ótimo estudo e fica aqui o meu abraço. Até a próxima!